meu nome é Sandro de Oliveira, eu sou professor de cinema da Universidade Estadual de Goiás e nós estamos aqui nessa parada de cineastas brasileiros falando sobre o experimental e muitas das questões que movem o cinema nacional. E hoje eu gostaria de falar para vocês de um cineasta que eu tenho um apreço muito grande pelo papel que ele sempre teve na cinematografia nacional. O nome dele é José Mojica Marins. O título do filme que vocês vão ver. À meia-noite levarei a sua alma! O Mojica, como todo mundo chama, ele foi o criador de talvez um dos poucos personagens na cinematografia brasileira que tenha sobrevivido talvez até o próprio cineasta. Sobrevivido no sentido de que tenha tido uma notoriedade maior que os seus próprios filmes e o próprio cineasta. O Zé do Caixão. O Zé do Caixão, na verdade, foi uma criação inacreditavelmente irreverente do José Mojica Marins. Como todo mundo sabe, ou como algumas pessoas sabem, o Mojica ele gravou, ele produziu alguns filmes no final dos anos 50 e no começo dos anos 60 que não foram assim que não tiveram tanto sucesso. Como diretor experimental que era, ele precisava criar modos de produção para poder dar conta da inacreditável dificuldade que era e que sempre foi produzir no Brasil. As histórias sobre os filmes do Mojica são absolutamente deliciosas. Uma delas que eu vou compartilhar com vocês talvez seja uma das lendas do cinema nacional. O Mojica tinha lançado um filme no começo dos anos 60 e havia nos cinemas de São Paulo um blockbuster. Ele pediu para algumas pessoas se infiltrarem na fila do cinema e dizerem que havia um ótimo filme na outra sala de cinema e levou algumas pessoas para essa outra sala. Isso, na verdade, eu acho que são lendas do cinema nacional, mas fica aí para registro e para memória. Na verdade, o Zé do Caixão, ele nasceu num filme chamado À Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 1963. E ali, nesse filme, você pode ver todas as marcas e as características que o José Mojica Marins carrega em quase toda a cinematografia sua. Ele experimentava muito, por exemplo, com a encenação dos atores. E essa encenação ela tinha que ter uma relação muito especial com os cenários que ele criava nos seus filmes, porque, como por exemplo em À Meia-Noite Levarei Sua Alma, se a gente notar um pouco, os planos dos filmes, desse filme particularmente, eles são muito fechados, porque ele não tinha um cenário muito bem terminado, muito grande. Os planos de conjunto e os primeiros planos prevaleciam no seu cinema em relação a planos gerais e planos muito abertos, porque ele não tinha dinheiro para fazer um cenário que fosse maior. Mas assim mesmo, dentro dessa precariedade material que permeia o cinema nacional, ele conseguia fazer filmes absolutamente populares. E talvez o que ele carrega mais na sua cinematografia é o inacreditável carisma do personagem Zé do Caixão. O que mais interessante o Mojica traz como lição para nós é que dentro de uma fantástica, incrível adversidade, ele conseguiu fazer cinema e sempre fez cinema no Brasil. Então eu acho que isso é uma lição para os novos cineastas e audiovisualistas que estão nos assistindo agora e até as pessoas que estão pensando em ser cineastas e produzir cinema no Brasil. A adversidade muitas vezes pode criar obras de arte. Foi exatamente isso que aconteceu com José Mojica Marins. Eu gostaria então de me despedir de vocês falando desse grande cineasta. Eu gostaria que vocês continuassem a assistir os filmes dele, né, em outras oportunidades. Até mais, tchau!